Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do programa KR14, que recebe hoje o vereador Nota 10 para falar sobre o seu mandato. Recebemos aqui vários vereadores que vêm falar sobre a gestão e a gente gosta muito de saber tudo o que está rolando na política também. E hoje nós recebemos aqui o atual vereador da cidade de Valparaíso, João Soares. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande para mim poder estar aqui nesse programa. Muito legal. Bom, fica ligadinho então com a gente vai ouvir aqui, entender como é que está sendo o mandato, bem como as demandas do município. E para você que tem nos acompanhado, vai poder conferir tudo de perto hoje no nosso quadro Vereador Nota 10. João, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse aí e também contasse pra gente o que foi que te motivou a entrar para a política, bem como estar à disposição lá do município de Valparaíso. Então, para mim foi um motivo de muita alegria poder ter sido eleito, porque foi minha primeira eleição a qual eu disputei. E um dos objetivos que tive em buscar essa candidatura e esse mandato foi justamente porque sempre tive dentro da minha família pessoas que estariam envolvidos aí na política e de certa forma foram também referências para mim. Então foi uma alegria muito grande quando eu conquistei essa eleição e de certa forma o meu objetivo foi poder tentar melhorar e contribuir com os meus conhecimentos jurídicos dentro da política municipal. Certo, e a gente fazendo uma pesquisa aqui sobre o vereador, hoje vimos que você tem alguns projetos, já vou pedir para você comentar como é que tem sido o gabinete no bairro, que é um dos projetos que você conduz, como é que tem sido essa acolhida, bem como a experiência mesmo, tem trazido resultados para você? Como é que é para você estar perto da população desse modo? Sim, então, esses projetos, eu iniciei esse projeto do Vereador no Bairro, um projeto que nasceu justamente na campanha política, quando eu visitava as famílias, os cidadãos de Valparaíso, e as pessoas às vezes diziam, olha, eu vou ali te dar uma chance, vou te dar um voto de confiança, mas espero que você não apareça de 4 em 4 anos. E aí, em razão disso, eu tive essa ideia de então estar fazendo periodicamente visita nos bairros para poder estar conversando com a população e colhendo as demandas, as necessidades daquele bairro. Embora a gente também sempre esteja aberto aí nas redes sociais, via do WhatsApp também para fazer esse atendimento, esse é mais um canal de estar próximo à população e não só estar aparecendo de 4 em 4 anos, como infelizmente às vezes a gente vê que acontece em alguns locais. Certo. E você também tem um outro projeto chamado Juventude Consciente, Sim. Explica um pouco mais pra gente como é que tem sido, de onde surgiu também essa ideia. Sim. Esse outro projeto do Juventude Consciente, ele também veio de uma necessidade que eu percebi de tentar resgatar os jovens da nossa cidade o interesse para poderem se envolver na política. Porque infelizmente nós vemos que cada vez mais os jovens estão desinteressados com a política. E é o que eu sempre digo, que isso decorre da atual situação que nós vemos historicamente no Brasil, de que muitas pessoas têm aquela ideia de que a política é algo ruim. Então, o meu objetivo é tentar mostrar que, assim como em todas as profissões existem pessoas ruins, mas a profissão em si ela é boa e que no caso da política, o mandato em si ele é bom, ela é uma ferramenta de transformação social e de certa forma pode fazer com que esses jovens aí despertem o interesse em estar buscando maiores conhecimentos. Então nós fizemos o quê? Levamos eles a uma visita institucional na Câmara, para que eles pudessem conhecer todo o espaço da Câmara, e aí batemos um papo de como funciona o mandato, do que pode, do que não pode fazer um vereador, de quais as funções do vereador, do Poder Executivo, do prefeito, do Poder Judiciário, e aí também as questões constitucionais,
nós tentamos passar um pouco para esses jovens de uma forma bem didática, bem clara, uma linguagem bem fácil, para que eles possam aí depois estarem pesquisando mais a respeito do assunto. Esse é o objetivo do projeto aí. Ô João, como é que a gente sabe que em muitos casos, né, aqui na nossa região, a gente ouve falar sobre como as cobranças em relação ao mandato dos vereadores acontece em relação, às vezes, à execução de algumas coisas, né? Cobrar diretamente, coisas que não estão sendo atendidas. Como é que você explica para os seus eleitores qual é a diferença entre o poder, né, do vereador ali na atuação e o executivo, essa diferença? Certo. O que eu sempre digo, e eu tento explicar de uma forma mais didática, que o vereador ele está para poder auxiliar, né, o executivo a executar as políticas públicas. Mas, no final das contas, a decisão de fazer ou não aquele determinado ato é do Poder Executivo. Então, assim, a função principal do vereador é legislar e fiscalizar. E ele possui a função acessória de estar assessorando o prefeito, levando as demandas. Então, por exemplo, nós indicamos soluções para que possam ser realizadas. Quando o munícipe chega e pergunta ou questiona a respeito de um buraco naquela rua, a respeito de um serviço público que não está funcionando adequadamente, nós levamos isso até o prefeito, né, até o executivo, a secretaria competente que cuida daquele problema, e dentro dessa nossa atuação nós pedimos e cobramos para que isso possa ser realizado. Mas muitas vezes quem executa esse serviço são os secretários, o próprio prefeito, que vai com base na disponibilidade financeira, né, e outros fatores até mesmo de discricionariedade, se quer ou não realizar aquele serviço, dizer se esse serviço vai ser iniciado ou não. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa ideia e acham que o vereador tem aquele poder de fazer, e infelizmente nós não temos, porque em palavras fáceis, né, a caneta está na mão do prefeito, né, como se fosse essa frase que resumiria tudo isso. Sim. Você, hoje, ali na atuação na Câmara em si, né, ali, como é que você enxerga e como é que você pode trazer ao público que nos assiste um melhor esclarecimento sobre como as indicações, os requerimentos, né, como eles podem ser ferramentas de fato úteis, né, para que o eleitor, né, o munícipe, ele veja a atuação também do vereador no mandato? Então, as indicações, elas são um dos instrumentos, né, previstos pelo regimento interno da Câmara, que nós possamos utilizar para poder estar justamente sugerindo essas melhorias nos serviços públicos. Então, é como se fosse um instrumento legal que é feito e é enviado até a administração pública para poder executar ou não, ou avaliar, né, a necessidade daquele serviço. Então, isso é o papel da indicação. O requerimento também é uma forma de propositura prevista pelo regimento interno, mas ela já é mais com o objetivo de estar fiscalizando, de estar questionando, perguntando, buscando respostas referente a um determinado assunto. Então, assim, resumindo, as duas são proposituras que são feitas pelo vereador, mas cada uma tem a sua finalidade, né, específica. A indicação para sugerir ideias, melhorias, e o requerimento para questionar, fiscalizar, buscar resposta referente a um determinado assunto que precisa ser melhorado. E todas essas ações, elas são públicas? As pessoas conseguem ter acesso a essas informações? Sim, sim. Inclusive, nós temos o site da Câmara, né, Câmara Municipal de Valparaíso, e lá existe um campo que existe a foto de cada vereador. E se você clicar nessa foto, você vai ver a atuação de cada vereador, os requerimentos, as indicações, os projetos de lei. Você consegue ali ter um acesso, um acompanhamento, tanto da indicação que foi feita, quanto da resposta referente a essa indicação ou a esse requerimento. Certo.
quanto às articulações que a gente vê também, uma grande movimentação aqui em todo o nosso estado, né, principalmente nas redes sociais, que hoje é um canal muito importante de a gente ter acesso, em relação à busca de verbas também para investir aqui investir nos municípios, né? Como é que você vê essa articulação? Como é que você, vereador, hoje atua nessa área? Sim, essa é uma parte da atuação do vereador que é muito importante. Eu acredito que hoje um vereador ele não pode mais se limitar à atuação municipal sem ter um contato aí com um deputado, com um deputado federal, um deputado estadual, né? Até mesmo de repente com um senador. Por quê? Porque essas verbas, apesar de elas serem verbas pontuais, que resolvem problemas mais específicos, elas são importantes. Então, assim, é muito importante que o vereador ele atue dessa forma, que ele vá até um gabinete de um deputado estadual para poder solicitar ali uma emenda impositiva, um deputado federal, porque esses recursos, de certa forma, vão auxiliar o município. E aí, nós temos hoje o contato com os nossos deputados, temos, graças a Deus, nosso deputado que nos apoia, o deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, e também o federal, que seria o Alencar Santana, que também já enviaram verbas para o município. Nós temos aí essas emendas impositivas que serão utilizadas na área da saúde. Por exemplo, a emenda do deputado Luiz Cláudio Marculino será utilizada para a aquisição de um veículo. Então, assim, é algo que não resolve o problema da saúde, mas que, de certa forma, vai estar auxiliando, né, no dia a dia e contribuindo para o município. Então, nós somos em vários vereadores, em 11, no caso de Valparaíso. Cada um fazendo a sua parte, essas verbas vão, né, trazendo resoluções de pequenos problemas para poder auxiliar a nossa população. Uma curiosidade agora, uma dúvida que me veio. Na hora de articular, né, essas emendas, vocês têm que levar projetos, algo fundamentado? Como que é isso? Sim, a gente faz um ofício, né? Esse ofício é feito e a gente pede um determinado recurso para uma determinada situação. Muitas vezes isso é passado para a equipe do deputado e lá eles fazem uma análise da viabilidade ou não de enviar essa verba, até porque lá eles também têm um limite. Por exemplo, 50% das emendas deles eles têm que enviar para a saúde. O restante eles podem distribuir nas demais secretarias. E aí muitas vezes, por exemplo, já chegou de eu acontecer, de eu ir pedir uma obra de infraestrutura e o deputado lá ele não conseguir enviar para a infraestrutura e mandar para a saúde, por exemplo. Então a gente fica muito refém, de certa forma, do que tem de disponível lá. E muitas vezes pode acontecer da gente chegar até o gabinete, fazer essa solicitação e também não receber. Porque, como eu disse, tudo depende da análise, né, do próprio gabinete do deputado e da disponibilidade financeira ali das emendas deles também. Certo. João, como é que você vê a vida pública do João Soares daqui a alguns anos? Olha, eu confesso que tem sido uma experiência muito legal, muito bacana. Eu digo que eu tenho tido um crescimento pessoal muito legal dentro da vida pública, no sentido de realmente entender como funciona a máquina pública, poder estar me conectando com pessoas muito legais, com pessoas boas, com pessoas que me trazem, de certa forma, um crescimento pessoal muito bacana. E eu digo que o amanhã a Deus pertence, né? Hoje, o que eu sempre falo é que o que eu me comprometi foi com 4 anos de mandato que eu tenho que cumprir e pensar, né, na população durante esses 4 anos. E é claro que se amanhã, né, após aí esses 4 anos, nós visualizarmos, né, a hipótese de continuarmos na vida pública, nós estaremos continuando com o maior prazer. Mas, independentemente, eu não tenho que pensar em fazer para poder ser reeleito ou para poder, de repente, vislumbrar um outro cargo. Eu tenho que fazer porque eu me comprometi lá atrás.
né, nas eleições eu fui eleito para prestar um bom serviço. Então isso que eu acho que tem que ter essa mentalidade da gente cumprir com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Uma frase que eu gosto bastante é que a gente tem que se doar ao máximo, né, dentro daquilo que a gente se propôs. Então, assim, eu tenho feito isso dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades. Então, o amanhã vai ser consequência, eu acredito, do agora. Certo. João, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou até agora? Bom, um desafio que a gente tem enfrentado, principalmente ali no nosso município, é a questão financeira, né? Infelizmente o município ele está passando por um momento difícil de diversos fatores, queda na arrecadação, própria economia do país, teve aí uma modificação nesse primeiro ano de mandato, agora as coisas estão começando a melhorar, só que isso me assustou um pouco, porque às vezes a gente ia cobrar coisas básicas ali, né, no executivo, e a resposta que a gente tinha era de que estava sem dinheiro, estava sem disponibilidade financeira. Então, assim, isso me assustou um pouco, isso eu achei que foi uma dificuldade, porque assim, o nosso papel, o nosso objetivo é buscar o melhor para a população, fazer com que a população tenha um bom atendimento público, né, tenham as suas demandas resolvidas. E quando a gente, às vezes, precisa dizer para a pessoa aguardar uma situação que é urgente, ou que às vezes ela está há anos esperando por aquilo, é difícil. Então isso, às vezes, eu vejo como uma dificuldade do mandato. Querer resolver uma coisa e não conseguir, infelizmente. Agora, as demais críticas e tudo mais, a gente, como se diz, sempre aprendeu a lidar com isso, então eu também não vejo como algo que seja uma dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é essa, é não poder, às vezes, atender o munícipe, né, quando ele mais precisa. Então eu fico triste de, às vezes, não conseguir resolver algum tipo de situação. Embora, sim, a gente queira, às vezes a gente tente, né? Então essa é acho que a maior dificuldade dentro da política. E qual foi algo que te surpreendeu positivamente dentro da política? O que me surpreendeu, assim, positivamente, eu acho que foi principalmente, assim, a recepção das pessoas, por eu, né, ser novo, tá no meu primeiro mandato. Então, assim, as pessoas têm sido atenciosas e, de certa forma, assim, têm compreendido, né, o meu momento dentro da política. Então isso tem sido bem legal. Então eu acho que isso é algo positivo que eu tenho colhido. E como eu te disse, eu acho que principalmente, né, naquela outra pergunta, do meu crescimento pessoal mesmo, né, ali de conhecimento técnico, de enxergar por dentro da máquina pública, isso tem sido algo que tem me atingido positivamente. Pessoal, esse é um quadro, né, a gente chamou de Vereador Nota 10, porque a gente quer ver de perto tudo que está rolando aqui na nossa região, no nosso Noroeste Paulista, trazendo vereadores para falarem sobre seus mandatos, falarem sobre como tem sido a execução, né, do seu trabalho ali, a atuação nessa gestão. E hoje a gente está recebendo aqui o vereador João Soares, que veio contar para a gente tudo que está rolando lá na cidade de Valparaíso, um conterrâneo aqui nosso, e é um grande prazer recebê-lo. Eu já vou lembrar você de continuar nos acompanhando. João Soares, muito obrigado por sua vinda até aqui. É uma honra para nós receber você, ouvir de como tem sido, né? As portas abertas aqui sempre no programa. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né, aqui para os munícipes de Valparaíso que vão nos assistir. Tá certo. A minha mensagem é que cada dia mais os munícipes possam estar buscando o conhecimento, estarem acompanhando de perto a atuação dos vereadores. Às vezes eu digo que assim, o prazer do vereador que trabalha é ver a Câmara cheia, é ver as lives cheias da Câmara. Por quê? Porque com isso nós
sabemos que a população está acompanhando, né, o nosso trabalho. Infelizmente, a realidade às vezes é outra. Às vezes nós vemos que a Câmara acaba só estando movimentada em épocas de denúncias ou de situações que são ali mais peculiares. Quando na verdade assim, a Câmara é a casa do povo, então o povo tem que ocupar aqueles espaços. E para mim, como vereador, eu amo a população, eu amo o nosso município e a gente está, de certa forma, lutando ao máximo, com unhas e dentes, para poder construir uma cidade melhor. Então, o que eu peço é o apoio dessas pessoas, das pessoas que a gente sabe que são pessoas de bem e que também querem esse bem do nosso município. Bom, mais uma vez, então, agradecer, né, a visita aqui e a entrevista do vereador atual da cidade de Valparaíso, João Soares, no nosso quadro Vereador Nota 10. Kaique, é com você.